Você está certo, Zezinho. Falou? Com a presença de todos os vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 7 de 2002 do Legislativo. Denomina o campo de futebol do Centro Comunitário de Lazer do Trabalhador de José de Lara. Exposição de motivos. José de Lara foi um homem simples, mas de índole ilibada. Nascido em 22 de janeiro de 23, sempre se dedicou ao esporte e por várias gerações incentivou os jovens à prática de esportes. José de Lara foi comerciante em nosso município, possuía uma sapataria, a qual servia muitas vezes como ponto de encontro para reuniões de jovens atletas. José de Lara, mesmo após sua aposentadoria, nunca deixou de lado seu interesse pelo esporte e pelos jovens, os quais sempre o procuraram em busca de incentivo moral. José de Lara faleceu em 5 de maio de 99, deixando saudades e exemplo de dedicação à juventude e ao esporte. Desta forma, por esses motivos, contando com a compreensão dos nobres vereadores desta Casa de Leis, solicito a aprovação do presente projeto. Sala de sessão, 13 de maio de 2002, Elias Rodrigues, vereador. Vai decidir. Moção número 6 de 2002. Moção de congratulação ao senhor Alexandre Nunes de Almeida. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, apresentamos na mesa diretora, ouvido o egrégio plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de congratulação ao senhor Alexandre Nunes de Almeida, representante brasileiro no Congresso sobre a Organização Internacional do Trabalho, realizado em Genebra, na Suíça, entre os dias 23 a 26 de abril de 2002, onde defendeu sua tese sobre o trabalho infantil. Que seja dado conhecimento deste ao homenageado. Sala de sessões, 14 de maio de 2002, Antônio José Serafim, vereador. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 12 votos a 0. Indicação número 44 de 2002. Solicita do Poder Executivo Municipal reparos na estrada que liga a propriedade do Sr. Benedito Feliciano à estrada do bairro São João. Justificativa. A referida estrada encontra-se em péssimas condições de conservação. Salienta-se ainda que a mesma vem causando transtornos, prejuízos e colocando em risco a segurança de todos que se utilizam esta via. Por esses motivos se faz necessário o presente indicação. Conchas, 14 de maio de 2002, Agenor Luiz de Souza, vereador. Indicação número 45 de 2002. Solicitam do Poder Executivo Municipal construção de quadra esportiva na Coab 2. Justificativa. A construção de uma quadra esportiva neste bairro irá incentivar a prática de esportes e melhorar a convivência social de seus moradores. Salientam que a mesma deverá ser construída no terreno do antigo campo de areia, o qual se encontra desativado. São esses os motivos da presente indicação. Conchas, 15 de maio de 2002. José Oscar Pavan, vereador. Newton Carlos Aliberti, vereador. Convite. O Grupo Reviver da Terceira Idade convida a todos para um sensacional baile no dia 18 de maio de 2002, no Lions Club, com a animação do conjunto dos irmãos Patiens, de Piracicaba. Ofício ao senhor presidente, tendo a elevada honra de encaminhar a vossa excelência cópia do ofício dirigido ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, postulando seu apoio junto ao excelentíssimo senhor Secretário de Segurança Pública do Estado, para providências visando melhorias das condições humanas e materiais das polícias civil e militar desta cidade,
para a devida prestação de serviços à população, de modo a baixar o máximo possível o índice de criminalidade. Sendo que se me apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ivo Costa. E segue o ofício, se alguém quiser depois averiguar. Também comunicamos que um ofício das contas do Executivo referentes ao exercício de 2000, processo 2405/026 de 99, estão aqui na Secretaria para qualquer vereador que quiser averiguar. 2000. Não havendo mais nada para o expediente, passamos para o grande expediente. Eu convido o vereador Antônio José Serafim para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou aqui hoje na tribuna para falar de um problema que está se agravando em nossa cidade, que é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas em nossos jovens e adolescentes. E a maioria de nós frequenta a Praça Tiradentes. Eu acho que principalmente nos finais de semana, e em particular eu fiquei muito estarrecido com o que eu vi nesse final de semana de tantos jovens e adolescentes de nossa cidade que estão se embriagando, andando de um lado para o outro com um copo na mão e sem ter quem os vigie e quem os puna por isso. E é necessário, acho, a presença da polícia e do Conselho Tutelar para coibir esse consumo e também proibir a venda de bebida alcoólica para menores, que está excessivamente em nossa cidade. E também a presença de crianças a altas horas da noite, sozinhos, desacompanhados de seus pais, que estão perambulando pelas ruas, muitos deles que não têm, com problemas familiares, que não têm uma estrutura, estão soltos pela cidade, vagando, pedindo dinheiro na praça, pedindo alimentos, e pessoas que não têm uma certa estrutura, que estão por aí, que estão propícios à criminalidade. Então, eu acho que a Conselho Tutelar, a polícia, tem que averiguar mais isso, porque já que nós temos um conselho agora funcionando, porque está grave o problema, muitas crianças, menores até de 10 anos, eu averiguei nesse final de semana, que estão perambulando pelas ruas até altas horas da noite, 1, 2 horas da madrugada, aí pela cidade, sem ninguém tomar providência. E faz-se necessário também a presença, acho que, dos pais. Nós temos que... Os pais hoje em dia estão deixando muito de lado os filhos, achando que por ser cidade pequena não acontece nada de errado, nada de grave. Estão largando os filhos para saírem a hora que bem entendem e voltarem a hora que bem entendem, e não sabem com que as companhias com que eles andam, ou os lugares que eles frequentam, se consomem bebidas, se utilizam droga, o que eles fazem. Então acho que as famílias têm que estar mais presentes um pouco também na Praça Tiradentes, para impor um pouco mais de respeito, e também para olhar o que os filhos estão fazendo. Todos sabemos que a bebida é a porta de entrada para as drogas e para a violência. Hoje em dia nós vemos assim noticiar muito em jornais, até novela hoje em dia está dando ênfase para isso, sobre o problema das drogas, esse consumo excessivo, os transtornos que ela traz, e a gente sabe que a bebida é a porta de entrada para tudo isso. E nós precisamos unir forças aqui na nossa cidade, tanto do Executivo, Legislativo, Judiciário, as escolas, igrejas e entidades, e também as famílias, para que a gente comece a combater esse mal que está, às vezes, parecendo leve ainda, mas já está causando transtornos em nossa juventude. Pois não. Senhor vereador, tudo o que Vossa Excelência disse, eu assino embaixo. Na condição de primeiro secretário, o senhor leu um ofício encaminhado pelo Lions Clube a esta casa, dando conta de um outro ofício que foi encaminhado para o Procurador-Geral do Estado.
Se Vossa Excelência tiver a curiosidade de ler o que contém aquele documento, quando eu falo em Procurador-Geral do Estado, é a maior autoridade do Ministério Público. E quem escreveu esse ofício, foi um procurador também, que é daqui de Conchas e tem contato direto com o senhor procurador. Mas o que eu quero dizer é que já existe um movimento sendo organizado, que é justamente motivação desse ofício, e que oportunamente nós vamos dar conhecimento a todos os vereadores. Agora, no que diz respeito ao problema da Praça Tiradentes, enquanto não se cria vergonha, o governo do Estado, quem quer que seja, a Prefeitura tem que fazer a parte dela. O Conselho Tutelar foi eleito. Foi. E daí? Sabe o que vai acontecer? Nada, absolutamente nada, porque o Conselho Tutelar não tem condições mínimas de funcionamento. Enquanto o Conselho Tutelar não tiver um local apropriado, enquanto não tiver um veículo, um mínimo de meios de comunicação, tipo telefone celular, não existe condição, infelizmente, de fazer nada. Então, isso é uma atribuição da Prefeitura, e a Prefeitura é que tem que tomar a iniciativa de tentar otimizar essa situação. Da mesma forma que deveria ter contratado outros vigias, já que da Guarda Municipal nem se fala mais. Então, é esse esforço que está faltando. Problema número 1 de Conchas continua sendo a saúde. Problema número 2 é a segurança pública. Agora, tem que a iniciativa partir de alguém. E, nesse momento, é a Prefeitura que tem que botar essa gente para vigiar a praça. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, foi muito bem lembrado esse assunto pelo vereador José Antônio. E eu gostaria de, Antônio José, de lembrar que na ocasião em que eu respondia pela direção da Escola Coronel, em reuniões de pais e mestres, em reuniões de formatura, ou qualquer evento que tivesse uma participação dos pais, eu sempre alertava para esse problema de droga. O tema que eu nunca deixei de focalizar em qualquer reunião, em qualquer palestra onde tinha pais, era o problema das drogas. E até eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: é interessante a atuação do pai em relação ao filho e em relação à escola. Quando ele bota a criança, o filho, na pré-escola, ou vamos dizer no primeiro ano, ele vai todo dia, o pai ou a mãe, todo dia ele vai lá na porta levar a criança e vai buscar. No segundo ano, ele ainda continua aí, vamos dizer, 80%, 90% dos dias, vai até a porta da escola levar e vai buscar. No terceiro, já é 50%. No quarto, é 10% dos pais que fazem isso. Quando chega da quinta série em diante, sexta, sétima, olha, nem participar de reunião de pais e mestres quase não aparecem os pais. Então, realmente ele tem razão, tem que ser feito um trabalho em relação aos pais. Quando a gente diz aos pais, é a população de um modo geral, porque claro. Todas as famílias, né? Toda família tem uma criança estudando ou tem uma criança participando dessas bagunças no jardim, etc. Mas quando chega uma certa idade, o pai abandona completamente. Quer dizer, ele acredita naquilo que o filho falou lá na casa e acabou. Sempre eu alertava, procure ver com quem seu filho tem amizade, procure ver o que seu filho anda lendo, o que seu filho anda fazendo. E criticava. Vocês têm o costume de vir aqui na escola nos primeiros anos, nos últimos anos, que tem muito mais necessidade, daí não aparece mais. Porque ele tem, vamos dizer, necessidade de amparo quando ele está no primeiro ano, no segundo, por uma questão de criança ainda, atravessar uma rua, isso e aquilo. Mas, em relação à conduta dele, à personalidade dele, é quando ele está na sétima, oitava série, que ele vai sofrer, da série sexta, sétima em diante, que ele vai sofrer as influências dos amigos, daqueles que oferecem drogas, daqueles que buscam certos afazeres que não condizem com uma ética, com a moral, etc. Então, o que precisava realmente é os pais acompanharem um pouco os filhos. Mas a gente percebe que em Conchas existe uma coisa muito estanque entre filhos e pais. Tem certas cidades que você vai, Pereiras, por exemplo, a gente percebe, não estou dizendo que Pereiras é melhor que Conchas, muito pelo contrário. Mas a gente percebe lá que existe, assim, um achego, uma aproximação maior entre os filhos e os pais. Em Conchas, o que você percebe? Se muitos pais vão onde os filhos estão, os filhos, olha lá, meu pai já vem aqui me encher o saco. Fique na dele, eu fico na minha. Que às vezes procuram separar. Então, o que está faltando? Está faltando um relacionamento maior entre pais e filhos. Agora, por quê? Talvez por falta de orientação, talvez por falta de alguma coisa que vocês queiram fazer, através do Lions, ou de alguma ideia que você tenha. Eu, quando era diretor de escola, eu tentei diversas vezes.
E o maior problema que sentir é esse. À medida que a criança vai crescendo também o distanciamento do pai e do filho. Esse que gera a maioria dos problemas. Só para complementar aquilo que foi dito. Só um pouquinho, senhor Benedito. Também estou trabalhando na escola e eu percebo essa diferenciação que há, até mesmo falando de pais de Pereiras, porque eu também convivo com alunos de lá, e a gente vê a presença, a intimidade dos pais com os filhos, que lá é diferente. Então, aqui em Concha, acho que está faltando um pouco assim de aproximação dos pais, conscientização está faltando dos pais um pouco, porque acho que nós moramos numa cidadezinha pequena, nada acontece, pode ir sozinho para a rua, não tem perigo. Então está faltando um pouco mais de atenção e cuidado para com os filhos, porque muitas vezes a gente alerta as pessoas dos problemas que elas estão passando e os pais são os primeiros a não aceitarem. Nós podemos até ver, é até engraçado a gente falar isso, mas em novela acontece exemplos da vida real, porque está acontecendo de pessoas que não estão ouvindo, o pai não quer aceitar, não quer partilhar com os amigos, não quer dividir os problemas, quer mascarar uma situação e simplesmente o filho vai continuando aprontando por debaixo dos panos, os pais vão abafando sempre e depois quando o problema está totalmente danificado, o pai não tem mais controle sobre isso, daí que ele vai buscar recurso. Então, acho que tem que ter uma maior conscientização da parte dos pais. Então, esse trabalho que está sendo feito, faz algumas semanas que nós estamos comentando na escola, também em igreja, sobre esse assunto. Agora, também ontem, lá no coral, alguns membros que fazem parte do Lions comentaram conosco sobre isso, que veio a calhar. Então, eu acho que está na hora de nós arregaçarmos as nossas mangas, todos nós, população, para a gente tentar sanar esse problema, já que aqui é uma cidade pequena. É fácil de se cuidar perante o nosso país com tanta violência que está. O senhor quer falar, senhor Benedito? Pois não. Senhor vereador, é o seguinte, tudo que foi falado aqui, eu acho que isso está certo, é uma preocupação de todas as famílias, é uma obrigação dos pais. Você esteve no final de semana na praça, não é isso? E você observou no dia lá, enquanto as crianças estavam meio de fogo, lá os menores, se tinha alguém do conselho titular, se tinha alguma autoridade na praça no final de semana? Eu não consegui notar. É isso que eu gostaria que a sua fala até denunciar essas pessoas, cobrasse dessas pessoas, porque no final de semana, se não tiver ninguém na praça, os pais não se incomodam, as autoridades não se preocupam, então fica no abandono total. Por isso que eu quis abordar o assunto nesse sentido, porque eu não senti a presença das autoridades responsáveis por isso. Eu me preocupei porque eu convivo com crianças e adolescentes, jovens também na escola, a gente percebe pela faixa etária, a gente sabe quem tem é menor ou não, saindo de diversos bares, porque não é um só. É difícil controlar, porque eles vão lá, ou eles pedem para um adulto comprar a bebida e vem consumir lá fora. Existe também. Até o proprietário de bar já comentou isso, que o adulto compra para dar para o menor lá fora. Então tem que ser feito um trabalho maior entre o Conselho Tutelar e as autoridades para que possa minimizar esse problema e proibir mesmo essa venda, porque não adianta só colocar leis e não cumprir. Senhor vereador, só permite uma parte? Pois não. Com relação, não para desmerecendo o pronunciamento de Vossa Excelência, mas sim falando até com razão de conhecimento na área, se tratando de Conselho Tutelar, nas atribuições do Conselho Tutelar, do artigo 136 ao 147, que fala das atribuições do Conselho Tutelar, ela não estipula e ela deixa bem claro que o Conselho Tutelar é um órgão atendente, não efetua funções repressoras de ir fazer esse tipo de diligências. Agora, nós temos um trabalho que pode ser feito através da portaria da doutora Cíntia Tomé, a portaria número 1 de 1995, e aqui uma portaria com 21 artigos, o 9º e o 18, o artigo 9º e o artigo 18, colabora muito bem para que seja realizados trabalhos preventivos em relação de menores fora de hora na rua. E esse trabalho, sim, com sintonia com o Conselho Tutelar, com o apoio da juíza da segunda vara, que é a doutora Fabiana Canatelli, ela dando esse apoio para o Conselho Tutelar fazer esse trabalho, pode ser muito bem feito, mas tem que ser com o pé no chão, com essa portaria, aí é um trabalho preventivo com justa, certinho, porque nós sim devemos cobrar que funcione esses órgãos públicos, mas também Vossa Excelência está colocando aí para a gente e está surtindo as ideias para que seja feita tudo conforme tem que ser. Porque se de repente o conselheiro estiver fazendo
uma fiscalização de uma maneira que não está na sua atribuição, qualquer pessoa que se sinta lesada, ela pode entrar e vai destituir até mesmo esse membro do cargo. Então, nós temos que deixar bem claro isso, mas que os caminhos existem, isso existe. E só para deixar também a colocação do vereador Tadeu Neder, o Conselho Tutelar já está instalado aqui numa sala do Hospital Municipal ali, tem as instalações ao lado da farmácia, social. Da farmácia também ali. Pois não. Seria isso, vereador. Só um breve comentário a respeito da manifestação do vereador que está dentro do tema. A questão da interpretação da lei é uma coisa que tem que ser interpretada. Eu pergunto, se o conselheiro estiver na Praça Tiradentes, andando, passeando, e encontrar um adolescente embriagado, ele estará atendendo, não estará atendendo? Então, a simples presença... Eu falo isso, a presença da autoridade... Inibe. Por quê? Você talvez não, mas outros daqui tenham passado a questão de Conchas, mas eu sou do tempo em que tinha aqui em Conchas um Toninho Felício, o Zicão, e todo mundo... Silvano. O Paulo Pão Doce também. Silvano. Isaías Custódio. Isaías Custódio. Mas o que acontecia? O que acontecia é que o adolescente, ele tinha medo, ele tinha respeito. Nós tínhamos respeito. Justamente. Então, é isso que eu quero dizer. Dá para colocar essa gente na rua, essa gente, com o perdão da expressão, os conselheiros, justamente porque o inibe. Tá? A presença do conselheiro devidamente identificado não vai facilitar a vida de ninguém ficar vendendo bebida ou fornecendo bebida. E que nem nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, dá para se fazer um plantão para poder sanar esse problema, já que isso que está prejudicando a nossa cidade. Então, eu estive em contato com o Conselho Tutelar lá de Marília, e eles fazem esse tipo de abordagem com as pessoas, com crianças na rua, e funciona muito bem. E se previne muita coisa. A gente lá não tem esses problemas, então, porque o Conselho está atuando. Eu acho que a gente tem que dar para fazer, sim, um trabalho em conjunto. Aqui, eu estou colocando como um alerta daquilo que eu ouvi, aquilo que está sendo falado na cidade, para que as autoridades tomem uma providência e que nós possamos nos unir para poder minimizar esse problema. Então, eu acho que todos nós, as autoridades, as lideranças da nossa cidade, a população, nós podemos juntos fazer grandes coisas para resolver esse problema. Porque eu acho que é possível, sim. Porque nós temos jovens de todas as classes sociais que estão com esse problema. Não é só gente pobre, não, que não tem instrução. De todos os níveis estão dentro do alcoolismo, e tem pessoas consumindo droga na Praça da Matriz, aqui na Praça Tiradentes, nas portas das escolas. Então, nós temos que tomar providência. Tem que ser feito alguma coisa. A população cobra isso de nós e os pais também, e nós temos que alertar. Na escola nós estamos fazendo esse trabalho, as igrejas vão fazer também, e agora também o Lions está aí à frente de um movimento que eu acho que eu fico feliz por isso, que a gente vai poder também entrar junto com eles nessa luta para minimizar a violência, as drogas e o álcool em nossa cidade. Eu também gostaria de falar que, mais uma vez, que o nosso coral municipal estará em Marília, se apresentando sábado, às 17 horas, na FEBEM, porque todos os corais que vão se apresentar, 500 vozes, eles vão se dividir nas entidades lá de Marília, cada um vai participar de uma entidade, e às 20 horas nós estaremos no Teatro Municipal de Marília, levando o nome de Conchas para lá também. Nós estamos com dificuldade no nosso coral, em termos financeiros, porque nós temos o nosso caixa e ganhamos apenas dos casamentos que nós cantamos. Então nós temos uma dificuldade grande, às vezes, para a gente se locomover em lugares longe, a prefeitura dá apoio, mas às vezes nós temos que dispor também do nosso bolso. Então nós estamos tentando lançar uma campanha na cidade para ajudar também a cultura, que é o coral, está levando o nome de Conchas em vários locais, para que a gente possa também manter o coral, já que nós não cobramos nada, ninguém ganha nada para cantar no coral, é voluntário, fazemos com amor, mas nós queremos também um suporte. A prefeitura nem sempre pode dar tudo, porque também tem seus gastos. É claro que nós somos em Itu, Porto Feliz, a prefeitura arcou com os gastos, mas agora em Marília está um pouco difícil, nós estamos tentando para ver se a gente consegue um ônibus melhor, porque a distância é maior, mas a gente queria complementar a ajuda da prefeitura também. Eu gostaria também aqui de externar os votos de pesar à família do seu Antônio Elias, que foi professor aqui em nossa cidade, meu professor também, acho que de muitas pessoas, vereador aqui desta casa,
e também pessoa presente na nossa sociedade. Gostaria de externar os votos à família. E também eu queria reparar aqui que eu esqueci de uma pessoa, passou em branco, amiga particular, popular na cidade, também Benedita Elias, que era comerciante, era participante do grupo Saci, né, carnavalesca, participava de todas as atividades da igreja. Então eu gostaria também de... No mês passado ela faleceu e eu deixei passar em branco. Eu gostaria também de reparar também os votos de pesar às duas famílias. É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Convido para fazer uso o vereador Elias Valdrighi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero participar nesse ofício de pêsames à família do Antônio Elias, e assim como toda a casa, tenho certeza disso. Eu estou usando a tribuna hoje para vários tópicos, todos de importância. Principalmente, eu estive usando a tribuna numa das sessões passadas, pedindo a intercessão do Poder Executivo no fornecimento de passes aos idosos. E no uso da tribuna eu descobri que já existe uma lei, e eu pedi a cópia dessa lei. A Câmara mandou a cópia da lei à empresa que faz o transporte coletivo na cidade. E conversando com o senhor prefeito, ele marcou uma reunião com o proprietário da empresa na prefeitura. Foram convidados vereadores e os interessados, pessoas idosas, crianças até 12 e deficientes físicos, para participar dessa reunião. E lá nós estivemos juntamente com a vereadora doutora Adriana, junto com o senhor prefeito, o proprietário da empresa e várias pessoas. Ah, o Wilson também estava presente? Não? Não, então foi um lapso E então, nessa reunião, criou-se um impasse. O senhor prefeito nos disse que, dado que a empresa não tem contrato assinado com a prefeitura para o feitio desse transporte, ele não teria como exigir o cumprimento da lei. Eu fiquei estranhando porque, se existe uma lei, quem faz o transporte coletivo, independentemente de contrato ou não contrato, ele tem que cumprir a lei. Mas, segundo o proprietário da empresa, essa empresa está trabalhando no vermelho há muito tempo no transporte coletivo na cidade. E ela, além do não cumprimento da lei, ele estava fornecendo 5 passes cada idoso, às vezes, quando justificava com mais intensidade, 7 passes, 8 passes. E ele ameaçou, inclusive, a cortar esses. Pois não. O senhor vai me desculpar de interromper a sua exposição? Não, para elucidar. Eu só posso concluir que o prefeito está prevaricando. A lei existe para ser cumprida. A hora que essa Câmara Municipal, há alguns anos atrás, discutiu, aprovou uma lei, ela tem que ser cumprida. Nós não podemos ficar à mercê de ameaça de um empresário de ônibus que está trabalhando no vermelho. Eu acho que o senhor prefeito devia expulsar o empresário da sala dele por feito uma ameaça. Outra coisa, dar esmola de chantagem, colocar em tom de falar, de retirar, dando passe como se fosse um favor, é obrigação dele, porque isso é lei.
E a ausência de um contrato entre a prefeitura, outorgando a concessão desse serviço, não impede o cumprimento da lei. Também duvido que ele esteja trabalhando no vermelho. Ninguém é louco de trabalhar mesmo. Eu entendi bem a sua preocupação, continuo acompanhando a sua tese. O que tem que ser feito é a exigência do cumprimento da lei. Essa história das 5 passes, 2 passes, isso é desculpa. Mas tem que realmente se exigir. O prefeito não pode se curvar a um empresário, meu Deus do céu, senão nós estamos no fim da linha. Obrigado. Com a palavra, vereador. Realmente, se eu não tivesse participado dessa reunião, eu também teria utilizado provavelmente as mesmas palavras que o senhor fez uso nesse momento. O que ocorre é que esse empresário ele não estava lá para lesar a prefeitura, ou então para estar impondo coisas, ou até mesmo chantageando que só vou dar 5 passes e, do contrário, eu vou sair. Ele, na verdade, foi até essa reunião, isso deixou bem claro, os senhores que estavam lá, o vereador Wilson, o vereador Elias, confirmarão, que ele sequer possui mais o interesse de continuar fornecendo, fazendo essa linha de transporte com os ônibus. Por quê? Porque ele está no vermelho. Ele não tem menor interesse. Ele quer sair, ele quer parar. O problema é que nós temos uma lei, como o senhor mesmo, o vereador Tadeu, como outros já se manifestaram aqui, nós temos uma lei que, para o nosso caso, para a nossa cidade, ela é inviável de estar funcionando. Ela não funciona. Como? Seria muito bom que funcionasse. Lá na lei diz, crianças até 12 anos e idosos de 60 para cima não pagam. Certo? Ótimo. O que ocorre é que em Conchas, pelas estatísticas, e isso comprovado, 55% a 60% das pessoas que viajam nos circulares estão nessa faixa etária, ou acima de 60 ou até 12 anos. Então, os ônibus estão funcionando de graça. Aliás, no prejuízo, não tem como. Esse senhor disse, olha, eu vou parar, mas eu quero parar hoje. Eu não posso continuar mais. Aliás, eu faço votos que outras empresas venham, como também o senhor prefeito esclareceu, que várias outras tentativas foram feitas para se fazer o contrato direitinho e tudo mais, convites foram oferecidos, ninguém aparece, nenhuma empresa aparece. Esse é o problema. Agora, eu não sei se nesse caso teria, então, que a própria prefeitura estar arcando com esse transporte, ou em alguns horários optativos, como seria. Agora, a lei está ótima. Foi, inclusive, votada pelos senhores, acho que foi propositura da doutora Valéria. Da mesa. Enfim, só que ela não funciona em Conchas. Desse jeito não tem como. Ou teria que se aumentar muito o preço da passagem, que também não é de forma alguma interessante, ou então que diminuir a idade, aumentar e diminuir para as crianças, aumentar para os idosos, desse benefício. Enfim. É que eu não concordo, continuo não concordando. A lei existe para ser cumprida. Ou se revoga a lei, Mas a lei não é municipal. É municipal essa lei, Nós aprovamos. Agora, o empresário, por que ele está fazendo caridade em Conchas? Eu indago. A minha situação, eu não paguei IPTU ainda esse ano. Quero ver se eu pago em julho. Não estou, vereador, eu estou sem dinheiro. Eu vou chegar e falar, não vou pagar, porque eu estou no vermelho? Ora, a lei determina que se eu tenho uma propriedade, eu tenho que pagar esse imposto. Eu entendo as razões, mas é uma forma de chantagear também a prefeitura e, por consequência, atingir a nossa população. Só uma parte, senhor. Senhor vereador, veja bem, esse empresário pode ir embora porque está sendo aprovado no Congresso, a nível nacional, a isenção para passageiros idosos. Então, ele não vai poder, né, trabalhar mais. Eu só faço o seguinte, eu fui convidado por Vossa Excelência e não fui, porque, veja bem, eu trabalhei neste projeto, na ocasião, algumas coisas a gente andou fazendo, o projeto foi aprovado aqui, e o prefeito, que na época era o executivo que
firmou o contrato com as empresas, ele achou viável e sancionou o projeto. Então, cabia simplesmente executar. Não compete ao vereador. Eu exalto sua atitude, muito nobre, os vereadores que querem, além de desempenhar a função legislativa, auxiliar o executivo. Isso aí é um auxílio executivo, é extra-legislativo. Eu acho que é válido. Mas, senão nós vamos ter que aprovar a lei e depois ir lá brigar para que seja cumprida. Eu acho um absurdo a gente chegar a uma situação dessa nesse município. Quer dizer, nós aprovamos e depois vamos lá brigar, tem que cumprir, nós vamos exigir. Espera aí, a lei está aí. Se não está sendo cumprida, vai para o judiciário. Quem não está executando a lei tem que ser punido. A própria lei está aqui. Ela tem penas de multa para não cumprimento. Agora, se o executivo não aplicar a penalidade, ele tem que ser responsabilizado. Não compete aos vereadores ir lá e exigir que o empresário cumpra. A lei está feita. E tem mais. Existe aqui a previsão, mesmo que seja uma simples permissão, fica obrigado ao cumprimento. Então, existe uma permissão. Tem um contrato com a empresa. Né? Eu só estou falando isso porque são muitas reclamações. E se já não vai... Como é que justifica? Ou está no vermelho, por esse motivo de estar concedendo... Se ele não vem concedendo... Ele não está concedendo para ninguém. Como é o vermelho, não é por causa dele estar concedendo esse espaço para os idosos. É porque ele está fazendo... Se é que é verdade, ele não está sabendo administrar, ou então ele que vai embora. Ele gosta de sofrer, então, de perder dinheiro. Que vai embora. Ele não é daqui, pega a trouxinha e cai fora. E a prefeitura que compre 2 ônibus e faça a linha. Né? Eu louvo a atitude de Vossa Excelência, mas eu, sinceramente, não vou comparecer na prefeitura para conversar com nenhum empresário, com ninguém na cidade, para que cumpra uma lei aprovada, publicada, sancionada. Eu acho o seguinte, fica já requerido que se encaminhe para o prefeito para que ele informe se vai ser cumprida a lei. Se não for, vamos pedir a intervenção do judiciário que responsabilize criminalmente a empresa e quem for de direito. Pronto. Porque é o único jeito de se respeitar uma Câmara que aprovou uma lei. Fica aí. Aceito a sugestão do vereador Dr. Anselmo para que se oficie ao Executivo o cumprimento da lei. E veja bem, senhores vereadores, a gente tenta fazer alguma coisa para sanar alguma irregularidade que depois do conhecimento da lei, os idosos com mais de 60 anos estão sendo lesados, porque 5 passes e viajar o resto do mês pagando estão sendo lesados. Mas criou-se um impasse lá nessa reunião, que pegou a gente desprevenido, tanto o vereador Wilson como a vereadora Adriana e eu, que nós levamos um problema a ser resolvido e quase que a gente deixa os idosos sem condução. É isso que deixou a preocupação vamos dizer assim, se nessa reunião de amanhã em diante ou dessa hora em diante eu não vou fazer mais o transporte coletivo na cidade, foi ao invés do remédio curar, matou. Essa. Pois essa surpresa, eu tive uma surpresa eu não estava preparado para essa hipótese, entendeu? Pois não. Eu estou me intrometendo muito aqui, acho que eu até vou embora, mas é o seguinte, teve um governador que morreu há pouco tempo, que é governador líder, que foi líder do PSDB, que quando ele foi prefeito em São Paulo, ele escreveu em todos os ônibus o seguinte: transporte, um direito do trabalhador, um dever do Estado. O que acontece quando a iniciativa privada não dá conta de alguma coisa, ou não se interessa por alguma coisa que é serviço essencial à população? Entra o Estado, no caso entra o município, é o caso da saúde. O ideal seria que nós tivéssemos somente hospitais privados, nós pudéssemos, toda a população pudesse pagar, assim como também as escolas. Isso seria ideal. No caso do transporte, se a gente não oferece condições pela população para ser transportada no transporte coletivo privado,
vai entrar a prefeitura e, de uma certa forma, reduzir os horários, mas vai fornecer os meios de transporte para a população. Eu continuo achando que a lei tem que ser cumprida e a gente não pode ficar chantageado na mão do empresário. Acho. Só mais uma questão que acho que urge se colocar. Conchas é uma cidade pequena e nós estamos tendo esse problema de transporte. Por que motivo? Isso se iniciou, pelo menos é meu entendimento, com o fato de que a urbanização da cidade está se dando e se iniciou de forma a colocar vários grupos de pessoas, principalmente essas mais carentes, em lugares extremamente distantes dos serviços. É ou não é? A Coab 4 está muito longe. Hoje nós temos um fluxo de veículos aqui na Avenida Elias Tomazelli e tudo mais, que até assusta. Mas o Jardim Santo Antônio, mais além, o Jardim São Benedito, quase Porangaba. Isso faz com que esse tipo de serviço, esses serviços, acabem ficando muito caros para o município. As escolas têm que estar lá. Os bancos, por exemplo, a pessoa sai da Coab 4, sai do Jardim de Santo Antônio para vir ao banco, ela perde o dia todo. Esse tipo de coisa é que tem que se tomar cuidado, meu entendimento, que outros conjuntos habitacionais e tudo mais sejam mais próximos. Foi comprado um terreno de 5 alqueires aqui, praticamente no centro hoje. É um ponto de vista que eu acho que tem que ser analisado. Não tem nada. Então, por isso que eu não tomei uma decisão junto com os outros vereadores lá nessa reunião, para que seu impasse não fosse uma medida negativa do legislativo. Por isso que eu trouxe o problema para ser discutido na Câmara, que todos os vereadores assim tomam conhecimento do fato, mas o mais correto é essa de oficiar ao Executivo que se execute a lei. Fim. Se ele não transportar, não transporta, porque... Não. Eu sei, mas não é só municipal. Viu? Existe uma lei maior. Entendeu? Não é só municipal. Outro assunto que me traz à tribuna hoje, eu entrei com um projeto de lei legislativo, dando a denominação do nome de um logrador público a uma pessoa ilustre nessa cidade. Mesma designação tinha sido feita numa reunião passada. Eu perguntei antes se eu podia fazer essa indicação, mesmo tendo duas indicações num nome só. Veja bem, nós fizemos numa reunião administrativa há muitos dias, e que a questão de denominação de logradores públicos foi mais ou menos combinada entre os vereadores naquela reunião administrativa. Quando tivesse alguma coisa a ser nomeada, o vereador traria a proposta antes de fazer o projeto, porque tem muita gente a ser homenageado em Conchas. Infelizmente, esses dias nós temos mais um, que é o Antônio Elias, que é o nosso amigo paisano, pessoa ilustre que foi vereador, está também agora na fila para receber uma denominação, uma homenagem justa. E o Zé de Lara, como o Rene, como o João Benedetti, no meu entender, no entender de muita gente da cidade, merecia ou merece uma homenagem dessa.
O João Benedetti já é nome de rua, quer dizer, então já está homenageado, não tão como deveria, mas está homenageado pela cidade de Conchas. A minha preocupação é que o nosso crescimento é muito lento, então há poucos logradouros públicos a receber nomes. Então, o Zé de Lara, eu não poderia deixar, eu não vamos dizer assim, eu não vou contra a proposta da vereadora, não vou contra de jeito nenhum. Só que eu acho assim que nós devíamos primeiro homenagear o Zé de Lara, porque eu fiz na exposição de motivos um pequeno histórico do Zé de Lara, mas para quem conheceu o Zé de Lara como eu conheci, como o Zé Delben conheceu, como o Wilson conheceu, o Agenor, e todos aqui, o Canjica, que foi diretor de clubes na cidade, o Zé de Lara foi um homem que dedicou a vida dele não ao esporte consciência, ao consciência que gosta do esporte. Ele tinha a sua sapataria e consertava as botinas de graça para que o esporte de Conchas e que o jovem de Conchas tivesse alguma atividade sem ser aquela da bebida e da droga que já campeava por naqueles tempos. Foi companheiro, inclusive, do nosso homenageado, que é o vereador Orlando Visotto, do Gijo, que é o nome desta Câmara Municipal. Então, a minha intenção não foi confrontar, mas seria uma justificativa, porque o vereador recebe cobrança da população. Se a gente faz uma denominação que o povo não espera, nós somos criticados. Então, pelo menos eu dou, não só a minha, mas a Câmara também a oportunidade de fazer jus ao José de Lara e que depois, numa reunião, se discuta em quem vai ser votado, enfim. Eu estive no Hospital Municipal segunda-feira. Minha sogra esteve lá por pouco tempo e eu não procurei direção do hospital, não procurei nada, mas senti na alma, senti dor no que se transformou o nosso hospital. Eu gostaria que os nossos vereadores que frequentassem o hospital e vissem no que se transformou o nosso hospital. A minha sogra foi internada com uma possível infecção intestinal na suíte da maternidade. Mas não é isso que ela ainda é uma senhora, mas está sendo internado homens na maternidade. Pode ser, mas no hospital foi feito um planejamento, não sei como, para se construir uma UTI com mais leitos, para 5 leitos. Essa UTI, segundo o regulamento do SUS, ela não se credencia no SUS. Com 5 leitos não se credencia. Então, é um gasto terrível, grande, sem aproveitamento nenhum. Vai ficar lá como se fosse a UTI de dois leitos e dando prejuízo ao hospital. Mas, além disso, faz mais ou menos uns 8 meses que as obras da UTI estão paradas. 4 quartos foram desativados para que se fizesse a UTI, e faz uns 8 meses que a obra está parada. Eu não sei quanto do dinheiro público foi gasto que a obra chegasse até o ponto que está, mas eu tenho dito, inclusive nas minhas defesas, que o dinheiro público não é, o administrador público não deve ser punido
pelo desvio de dinheiro público somente, como também pelo mau gasto do dinheiro público. Isso chama-se malversação do dinheiro público. Então, eu gostaria, eu não vou além da minha tristeza, eu quero que convidar os senhores vereadores que, no intuito de fiscalizar, sem isso, que vá até o nosso hospital e fique lá por 25, 30 minutos, é de doer. Quem conheceu o hospital, não precisa ser muito tempo, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, e vê hoje uma diferença do dia para a noite para pior. Não quero fazer críticas a esse ou aquele, mas inclusive na suíte da maternidade não tinha lâmpada, em cima a lâmpada não está acendendo, não tinha papel higiênico e o cheiro de esgoto estava insuportável. Não dava para ficar visitando o paciente dado ao cheiro de esgoto daquela ala, que devia ser um primor de limpeza, porque é lá que chegam os novos consciências, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos parentes, e nós estamos dando uma péssima boa-vinda a esses entes que chegam por intermédio do nosso hospital. É isso que eu tinha que dizer. Eu convido para fazer uso da tribuna o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, que me traz à tribuna são vários motivos. Um deles, para começar, não sei se todos os vereadores já estão sabendo que a Rosa, da assistente social, foi demitida. Segundo ela, o prefeito deu as férias, ela voltou, fez com que trabalhasse mais 2 dias, e depois deu novamente outras férias, e depois, sem ouvi-la, simplesmente por boatos, demitiu. Segundo a Rosa, que me ligou, ela está disposta até vir nessa tribuna para fazer as declarações que os senhores vereadores quiserem. Nós gostaria que o senhor presidente, por favor, até convocasse, que quando o senhor prefeito, um dia, nós procuramos, ele deu autonomia a ela, dizendo que ela estava, e até ofendeu na minha frente, dizendo que ela tinha autonomia para comprar medicamentos, se a pessoa precisasse de um medicamento urgente, ela tinha autonomia. E depois ela disse, isso é mentira, que lá que virasse, se ela comprasse, ele queria simplesmente dizer que ela era responsável por aquilo, e é que ela pagasse aquele medicamento. Ela está disposta a vir nessa casa e esclarecer tudo isso. Outra coisa, senhores vereadores, foi lamentável, neste ano, pela primeira vez, com que todos devem recordar, em Anorata, quando a tradição do São Benedito, a tradição com que ela servia as pessoas que vinham do sítio, e ela sempre alimentava. Aí foi criado a comida de São Benedito. Como todos sabem, todos os prefeitos ajudavam, mandavam pessoal para construir, fazer aí a cobertura, as mesas. Só esse ano que o senhor prefeito simplesmente falou, se for esperado da prefeitura, essa festa não vai sair. E nós corremos, arrumamos gente, tanto na última hora, e graças a Deus a festa saiu. E até eles ligaram para perguntar qual a religião do senhor prefeito, no rádio, na terça-feira, mas ele não deixou ir ao ar, e nem respondeu. Então, são essas coisas que vai chateando cada vez mais a gente. Outra coisa, quanto à empresa de ônibus, tal, a lei circular, tanta coisa que se diz. A lei não adianta existir, a lei só existe de um ditador que existe na cidade, que é o senhor prefeito. Só se for a lei dele, porque essa casa de leis, ele já falou que tudo são zero à esquerda, que não adianta, o vereador serve para atrapalhar, mas eu não vou ser um zero à esquerda não, viu, senhor presidente? Pode ter certeza disso. E quer dizer o seguinte, que em governo passado, circular corria por conta da prefeitura e de graça, para todo mundo, e ainda era escrito no ônibus, transporte, um direito do cidadão.
não do idoso, da criança. Transporte é um direito do cidadão. Os senhores devem lembrar disso. Outra coisa, senhor presidente. Diz, conforme o senhor prefeito na rádio, que tem vários carros. Em vez de comprar caminhões, ele comprou vários carros para assistência social. Porque com isso aí pode socorrer as pessoas, transporte. Mentira! Mentira vergonhosa, porque hoje, só por teste, um senhor precisava levar o pai dele na cidade de Bauru. Foi primeiro na assistência social. Aí mandaram ir com o Miguel. Miguel não estava, mandaram com o João Mir. Foi lá para cima, o João Mir mandou ir com o prefeito. O prefeito já tinha negado 2, 3 vezes. Aí eu arrumei um carro, graças a Deus coloquei o combustível e mandei que levasse o coisa. Então é mentira isso daí que fala, que tem tantos carros por aí. Tem tantos mesmo, tem tantos. Mas só que não é para servir pessoa pobre, não. Outra coisa, senhor presidente, a gente vê a televisão, como eu falei, na última sessão, eu falei que sentia vergonha de ser vereador. Eu fiz o meu papel de vereador, senhor presidente. Eu ouvi, trouxe a essa Casa de Leis o que me foi relatado, o que me foi passado. Eu acho que eu estou fazendo meu papel de vereador. Mas se for preciso, eu vou fazer até papel de investigador, qualquer coisa, se for preciso, para trazer mais provas a essa Casa de Leis. Pode ter certeza disso. Agora, falando em vergonha de vereador, a gente vê nos canais de televisão quantos assaltos, quantos aí bandidos dando toque de recolher a população. Os senhores têm que ficar em casa, aquele que sair vai levar bala. Que vergonha a gente vê aí nos canais de televisão. Drogas, assassinatos, roubos. Isso cada vez mais vai chateando a gente. Agora, senhor prefeito, manda recado para mim que vai me processar. Depois diz no jornal que o seu governo é transparente. Que transparência linda é essa que um vereador pede várias vezes, junto com os nobres vereadores, através do requerimento votado por essa Casa de Leis, e ele se nega, dizendo que os documentos ele já manda para o Tribunal de Contas, não tem obrigação de mandar para vereador nenhum. Não só para vereador, ele tem obrigação sim de mostrar essas contas para qualquer cidadão. Ele tem obrigação de mostrar. Que só esconde quem não tem uma, como ele diz aqui, uma transparência. Que transparência é essa? Ter que esconder, dizer que vai me processar. Eu quero sim ser processado, senhor presidente. Quero sim ser processado, porque, conforme Rui Barbosa falou que ia chegar um dia que o homem ia sentir vergonha de ser honesto. Eu levanto a cabeça e ando com a cabeça erguida. Por enquanto ainda não me tocou essa vergonha de ser honesto. Morro sendo processado, o que tiver, mas morro honesto. É o que tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo aqui do uso da tribuna é breve, mas só para deixar, eu peguei uma parte do vereador Zezé, mas o intuito foi para ajudar o vereador, a colaborar com o vereador com algumas informações. Eu tenho conhecimento e até quando adolescente sofri até na mão do Toninho Felício, né, Paulo Pondossi, mas a gente tem conhecimento de que os comissários de menores, os antigos comissários de menores, nomeados com a anuência da juíza, do juiz da comarca, eles executavam o trabalho com a anuência da juíza. Hoje é diferente, hoje tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o cargo eletivo, que ele tem que preservar esse cargo eletivo.
é remunerado, o cargo do comissário menor não era remunerado, e tem as atribuições do ECA, do Estatuto, que é a lei federal, que está aí para qualquer cidadão ter o conhecimento. Então, se de repente o conselheiro sair e fazer função de polícia, função de delegado, função de promotora, do que quer que seja, corre risco de ser destituído do cargo. Agora, o que eu quis colaborar com o vereador é que tem a existência de uma portaria, a de 2001, a número 1 de 95, que pode ser trabalhado junto, mas desde que a juíza esteja aí dando anuência, tipo comissário de menor para os conselheiros, que é uma função meio árdua também para os conselheiros tutelares, mas que, se eles quiserem realmente colaborar e tentar realmente fazer o trabalho, é muito bem aceito, como nós aceitamos na ocasião até do Carnaval. Nós recebemos um ofício, uma moção dirigida ao Conselho Tutelar, de autoria do vereador José Delbem, parabenizando os trabalhos realizados pelo Conselho Tutelar no Carnaval do ano de 99. Então, quer dizer, se o Conselho Tutelar tiver realmente um parecer legal da portaria, da juíza, tudo, para realizar o trabalho, pode ser feito, mas tem que ter o caminho certo. Em relação à colocação do vereador Elias aqui, eu gosto de falar em primeiro na tribuna, para não ficar pegando os pontos dos vereadores, que não é meu hábito isso, mas só para não ter o que ter apartado também, nós sabemos que o nosso município foi até alvo de transmissão através da televisão, reportagem jornalística, de transporte gratuitamente à população. A administração do professor Paulo Nunes. E você veja, com 2 ônibus, hoje atualmente, com 2 ônibus, dá para ser muito bem feito um transporte gratuito para o cidadão consciência. Haja vista que utilizaria aí a parte da manhã, a hora do almoço, e a parte da tarde. Com 2 ônibus, com certeza, se o senhor executivo pensasse com carinho, se hoje rescindir o contrato que está ilegal, da forma que está sendo feito, com certeza os cidadãos não iriam ficar a pé. Isso é uma coisa bem pensada e bem planejada aí também pelo senhor prefeito e pela sua administração. Em relação aos projetos, o número 6 e o número 7, que deu entrada nessa Casa de Leis, na sessão anterior e nessa sessão, do senhor José Lara, o grande incentivador do esporte consciência, e também do José Aparecido de Almeida, popularmente o Jipinho, que foi do antigo time do Canal 9, que eu não fui dessa época, mas ouvi falar muito desse time, e também fundador do time do Cruzeiro. Eu não fico à vontade, haja visto se tratando de 2 cidadãos, e somente para adiantar, que vai entrar em discussão, o projeto vai ser conversado, mas vai ser analisado pelas comissões também. É uma situação que eu não gostaria de estar passando, por se tratar do mesmo local a ser denominado os nomes. Então, é uma situação que coloca os vereadores. Se eu votar no projeto do Lara, eu vou estar magoando a família Almeida, que é do Jipinho. Se eu votar no Jipinho, magoa a família. Então fica meio... coloca a gente numa situação desconfortável realmente. Eu gostaria de pedir à nossa secretária para passar uma imagem de uma reportagem que nós conseguimos fazer uma gravação. 2 minutos essa parte. Nós tivemos na semana passada, nessa sessão, solicitando ao senhor prefeito uma atenção à nossa Legião Mirim, a antiga Guarda Mirim, e dizendo que não existe nenhum projeto em andamento, nada. E nós temos aqui hoje uma parte muito interessante. A Guardinha em Concha já funcionou uma vez, e nós temos aqui essa Guarda Mirim. Se você quiser, já pode... Quando a Guarda Mirim funciona, no que ela pode o trazer. café é quentinho, um agrado que a avó Etelvina prepara para o neto que sai cedo para trabalhar.
Há 3 meses, o William faz parte da Guarda Mirim de Suzano, na Grande São Paulo. O salário de R$ 180 ajuda a sustentar o irmão e a avó, que recebe uma aposentadoria. Antes das 8 da manhã, o William já está pronto para mais um dia de batente. No pequeno malote, as obrigações do menino, que tem determinação para falar do futuro. Trabalhar bastante, no futuro ser um belo artista plástico, lutando para isso, né? Você tem que correr atrás dos seus ideais, né? Lilian já trabalha há 2 anos e, cheia de responsabilidades, fica feliz por diminuir as despesas da mãe. Trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde. Depois vai para a escola. Exigência para ser guarda-mirim. Tem dia que eu tenho que entregar documento, mesmo para o banco, para o gerente. Entrega uma lote. Adoro o que eu faço. Jofferson recebeu o primeiro salário da vida há 4 meses. Orgulhoso, mostra o cartão da poupança, onde deposita 80 dos R$ 180 que ganha. R$ 50 ele usa para ajudar nas despesas em casa. Não pode mexer. Se mexer, desperdiça. O incentivo está ao lado dele. Paulo já foi guarda-mirim e fazia exatamente o que Jofferson faz. O sonho de todo guardinha é ser registrado, né? Assim como Jofferson, um batalhão de guardinhas está nas ruas de Suzano. São 600 meninos e meninas, exemplos para outros 150, que aqui na base da Guarda-Mirim dão os primeiros passos em busca de uma profissão. Perico começou há 3 anos nesta empresa de engenharia elétrica. Hoje, aos 20 anos, faz parte do quadro de funcionários. Foi contratado como técnico em eletrônica. Trabalha 8 horas por dia e ganha R$ 600 por mês. Ele diz que no início foi difícil, mas que o trabalho como jovem aprendiz abriu portas. Através dele eu já pude estar aí disputando uma vaga de trabalho com pessoas do mesmo nível, né? Ou de nível até superior. Seu Itiberê, o dono da empresa, diz que já é praxe contratar aprendizes. Além de ajudar a formação de novos profissionais, a empresa pode, no futuro, aproveitar o funcionário que ela mesma preparou. Eles vêm com aquela formação acadêmica, a teoria bastante adequada, né? Então falta apenas você colocá-lo na empresa, dar a prática necessária. Pelo menos de uns 4 anos para cá nós temos adotado essa prática e recomendo. É isso aí. Esses 2 projetos na cidade de Suzano têm o apoio da Prefeitura Municipal. E aqui nós deixamos aí registrado para que no município de Conchas também possa ser feita alguma coisa em prol da Guarda Mirim, a Legião Mirim hoje, porque com certeza você mantendo uma Legião Mirim em plena atividade, em boa atividade, com certeza estaremos tirando aí adolescentes e crianças da rua que podem ir para o campo das drogas. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais ninguém inscrito para... então eu convido o vereador Tadeu para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou tentar ser breve em homenagem a Vossa Excelência. Pois não. Essa questão levantada pelo vereador Zezé, eu somente gostaria de esclarecer o seguinte. Nós já tivemos algumas reuniões no Lions Club a respeito deste assunto e existem algumas outras reuniões agendadas no sentido de mobilizar toda a sociedade para que alguma coisa se faça de forma concreta em nossa cidade para melhorar a segurança pública. Então é nesse sentido que, com certeza, a Câmara Municipal vai ser convidada, ou, para não falar intimada, a também participar desses trabalhos. Eu escutei com bastante atenção o pronunciamento do vereador Zezinho Chaguri a respeito dos problemas no hospital. E preocupa porque nós já estamos aqui há alguns meses acompanhando o senhor prefeito municipal e me parece que o hospital continua com problemas ou continua não dando um atendimento satisfatório à população. Nós já vivenciamos essa situação há alguns anos e estamos vivendo de novo. O vereador falou, desculpe, acho que foi o vereador Elias, eu citei o Zizinho, mas na verdade foi o vereador Elias Valdrigo. Se manifestou
trouxe a preocupação, trouxe uma questão séria. Eu já me manifestei há um tempo atrás quanto a essa questão de lá serem instalados conselhos. Agora é conselho tutelar, conselho de alimentação, daqui a pouco nós vamos ter até o conselho de esportes funcionando no hospital. Então eu acho que, como nós ouvimos o vereador Elias Rodrigues fazer essa denúncia, eu entendo por bem, se a casa assim aceitar, de convocar o atual administrador para que venha tecer alguns comentários e responder às indagações dos vereadores. Então eu consulto Vossa Excelência no sentido de convocar o atual administrador do Hospital Municipal para a próxima sessão, que é no dia 29. Pois não? Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou de opinião que nós devíamos convidar o prefeito municipal, o presidente do consórcio intermunicipal de saúde. Porque nós, em várias ocasiões, nós convidamos aqui, convocamos aqui, o diretor do Semutran, e nada se resolve, porque até na época, na minha manifestação sobre isso, o prefeito estava presente, assistindo a reunião, e ele concordou com isso, que nós, para que fiquemos elucidados pela que se convoca o presidente do consórcio. Eu acho assim que traria, nós faríamos as perguntas e pelo menos ele daria uma resposta conclusiva e que a gente poderia cobrar realmente, porque é a pessoa que assina que manda. Eu entendi o ponto de vista externado por Vossa Excelência, mas a minha opção primeira seria em relação ao administrador do hospital. Por qual razão? É lógico que o prefeito é responsável por tudo ou quase tudo que acontece na cidade, principalmente na questão aí do hospital, que ele é o presidente do consórcio. Mas essas questões, eu não digo menores no sentido de importância, mas menores dentro de toda a amplitude da administração, talvez o senhor administrador tivesse a resposta de imediato. E dependendo daquilo que ele nos trouxesse, as informações, daí sim nós convocaríamos o presidente do consórcio intermunicipal de saúde. Então, eu sem refugar essa proposta de Vossa Excelência, eu permanecia convocando primeiro o administrador e, dependendo da conveniência, a gente convocaria o presidente do consórcio intermunicipal, que é o senhor prefeito. Só um rapidinho. Pois não. Bom, há um tempo atrás eu já tinha falado nesta casa que boa parte do nosso tempo nas sessões seriam a respeito do consórcio municipal de saúde, né? Isso vem repetindo ano após ano, entra ano, sai ano, e nunca se melhora e nunca se tem, né, um resultado positivo desse consórcio. Nós já aprovamos aqui, com uma maioria, a extinção do consórcio. Eu acredito, tenho plena certeza que esse hospital, não é que ele não é administrável, né? Ele não é fiscalizável. Quer dizer, ninguém consegue ter acesso a nada e saber o que acontece lá. Então nós temos uma dificuldade enorme, porque são vários municípios, vários prefeitos, várias pessoas que compõem essa diretoria, e ao mesmo tempo que ele é público, ele funciona como se não fosse, né? Então, eu não sou nem contra nem a favor, não vai resolver nada. Pode trazer quem quiser aqui, que eles não vão falar nada, que vai acrescentar nada, e vai continuar tudo a mesma coisa, certo? Então, na realidade, o que precisa é que se extinga esse consórcio, que o hospital passe a ser municipal, monitorado diretamente pelo prefeito e pelos vereadores. Se não fizer isso, nós vamos ficar aqui, Vossa Excelência vai me dar razão, no final desse mandato, e no próximo, e vamos até não sei aonde. Eu não tiro a razão de Vossa Excelência, o qual foi vamos dizer, um adversário durante praticamente 4 anos nessa questão do consórcio. Tanto é que aquele requerimento, um dos vereadores que não assinou, por aquela época não estar convencido, fui eu. Mas sempre respeitei a opinião de Vossa Excelência, até porque
o interesse é ver resolvida uma situação. Ninguém quer detonar nada, ninguém quer criticar gratuitamente ninguém. Apenas a situação nos leva a fazer essas convocações e voltar a essa discussão, que às vezes nos parece estéril. Mas eu fico muito preocupado com a falta de planejamento. Por que quando eu falo falta de planejamento? Eu não posso entender como alguém começa uma reforma em uma parte do hospital para se criar uma UTI e ela fica abandonada. Quer dizer, nós deixamos quartos lá sem ocupação e fazemos uma reforma que é o que foi dito hoje, nesta noite. Está paralisada essa reforma. É isso, vereador? Quer dizer, onde está o planejamento? Isto é administrar, eu indago de vossas excelências. Alguma explicação tem que ser dada aqui. Se alguém vier aqui e falar, não, está acontecendo isso, vamos ouvir. Mas uma explicação é necessária, principalmente se tratando de hospital. Porque quando a gente fala de outras obras, como a antiga biblioteca municipal, que está inacabada, não sei se é por causa do início das aulas, do ano letivo, alguma razão tem que ser explicada. Mas então se começa e não se termina? Mas é por essas razões que eu reputo importante as explicações, não só à Câmara Municipal, mas a toda a população. Pois não, uma parte, senhor pois vereador. Eu estive no hospital, o vereador Elias falou que a gente visita o hospital. Eu não fui visitar o hospital, visitar pessoas que lá estavam, né? Na segunda-feira também averiguei essa falta de leitos que está no hospital. Hoje mesmo eu estive lá para conversar com o senhor Gaudêncio, não sobre o hospital, e também não fui visitar ninguém hoje lá. Mas no fim acabei visitando pessoas que eram conhecidas minhas que estavam lá. E eu até indaguei do senhor Tono, do senhor Gaudêncio, porque a gente não está criticando as pessoas para crítica destrutiva, mas sim construtiva, para a gente saber do que se passa, que é o direito de todos nós. Eu falei, está parada ainda a UTI, a reforma? Eu falei, está parada agora no momento, mas estamos aguardando verba para reiniciar as obras para a conclusão delas. A resposta que eu obtive hoje à tarde. Então, que serão concluídas as obras, vão dar continuidade, estão aguardando verba que está para vir. Simplesmente isso. E agora o caso que falou de pessoas que estão, homens internados lá na maternidade, deve-se à falta de leito, porque ali foi desativado todos aqueles, acho que 6 ou 7 leitos que existiam, mais ou menos, não tenho o número exato, no corredor, onde perto do centro cirúrgico, onde está sendo feita a UTI. Naquela parte que era masculina, foi desativado para fazer a instalação do posto. E lá embaixo também, na antiga pediatria, que foi feita embaixo da maternidade, está instalado o conselho tutelar, farmácia, fundo social. Então, ficou sem leitos. Não. Então, não houve leitos. Então, a gente está vendo lá que tem que colocar no lugar onde está sobrando. Eu mesmo hoje averiguei, outro dia me contaram, a própria nora do seu paisano, do seu Antônio Elias, me falou que ele foi internado lá no quarto, no apartamento da maternidade, outro dia que ele estava no hospital. E hoje eu fiquei sabendo lá que o meu companheiro de coral, o Severino, estava internado também, e eu fui visitá-lo até o leito número 1, lá da maternidade também. Então, eu acho que por a falta de leito que estava. Então, eu acho que a gente tem que chegar a uma conclusão com o senhor prefeito para que se dê um jeito também nos quartos, separando o masculino do feminino, como já foi falado outro dia. É mais um acréscimo nessa situação, porque quando eu aqui levantei a questão, há algumas sessões atrás, da conveniência ou não de termos conselhos instalados no hospital, depois daquela se refazer toda aquela parte, aquela lateral do hospital, para abrigar conselho tutelar, gente, abrigar conselho da alimentação, sabendo que era uma ala dedicada à pediatria, promoção social. Então, eu acho que alguma coisa não está funcionando direito e precisamos corrigir. Agora, Vossa Excelência, vigilância sanitária, posto de saúde e daqui a pouco não sei o que mais. Mas Vossa Excelência falou que a intenção da gente é fiscalizar, é lógico, e fazer essa crítica. Essa crítica, é lógico, é voltada para a melhoria da coisa, mas existe uma coisa que se chama cobrança. O patrão do funcionário público é o povo. O povo quer saber se aquele funcionário, seja ele em cargo de confiança ou funcionário público, está trabalhando bem. Então é esse o sentido que leva a cobrança.
E a intenção não é fazer igual o seu prefeito e ficar mandando o nego embora, não. É corrigir a situação. Corrigir a postura. Para que ele trabalhe direito, é somente isso. A gente não tem intenção aqui de destitua seu diretor do hospital, destitua seu o fulano de tal. Nada disso. A gente quer que eles continuem trabalhando. E se alguma coisa estiver fora, que isso conserte perfeitamente. A intenção é exatamente essa. Mas, como eu disse, senhor presidente, seria breve. Eu convido o vereador José Delbem para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, como o senhor prefeito normalmente, após as reuniões, assiste às fitas que são encaminhadas, eu gostaria de fazer algumas solicitações. Primeiro, na Rua dos Tomazelas, que o vereador Zizinho, inclusive, já solicitou melhoramentos, inclusive o asfalto. A YD já começou a funcionar em sua fábrica, uma coisa que causou muita satisfação para nós. E o número de pessoas que estão transitando por aquela rua é impressionante. Se vocês forem em determinados horários de entrada e de saída, vocês vão ver que aquilo se transformou num verdadeiro formigueiro. E ali, modéstia à parte, a gente sempre se preocupou em consertar aquela que hoje é uma Rua dos Tomazelas. Ali antigamente tinha um tanque de 4, 5 metros de altura. Quando eu adquiri aquele terreno lá em cima para construir a cerâmica, eu prontifiquei em aterrar aquele tanque. Eu fiz, inclusive, com auxílio também de alguns prefeitos que passaram, porque a gente vem construindo aquilo há muito tempo. Então, sempre a gente tinha passado máquinas lá para conservar aquela rua. A administração Miguel José Caran, através já de uma promessa do doutor Antônio de colocar iluminação, ou colocou lá, e muita gente confundindo, pensando que aquela iluminação era para atender o Zé Delbem, não era, porque a minha iluminação vem pelo fundo, paga com o meu dinheiro do meu bolso, graças a Deus, que é a iluminação que chega para em frente, tenho nada, não uso um fio daquilo ali, mas hoje está servindo, graças a Deus. Apesar de vereador aqui ter mandado até carta para Itararé, saber se lá existia alguma ligação clandestina. Eu tenho até a cópia disso aí, porque encaminharam para mim. Então, o que eu queria chegar no seguinte ponto. Aquela rua hoje está muito movimentada, tanto em pessoas como em carros. Então, seria interessante que o responsável pelo setor das ruas na cidade mandasse lá uma máquina, pelo menos para alargá-la em condições de passagem de carro e de gente, porque virou uma situação difícil. É um número exagerado de pessoas e os carros que entram, para a buzina... Deem uma chegadinha para vocês verem que virou aquilo lá. Então, o senhor prefeito, que vai, logicamente, ver essa fita, fazer o favor de tomar uma solução a respeito daquilo lá. Uma outra coisa também que a gente observa é ali na Rua Padre Salvatorianos, na entrada da Rua Itaipu, onde vai para a escola, tem um pedaço que não tem asfalto. Está se formando uma cratera. Então, todo mundo que passa desvia para a esquerda. Quer dizer, a parte esburacada já está atingindo o meio da rua. Então, você tem meia pista só. Então, todo mundo que passa para desviar daquele buraco que está se formando ali, o Zezé deve ser testemunho que vai sempre lá, está atrapalhando o trânsito também. Inclusive, eu acho que o setor de trânsito da cidade deve verificar um pouquinho mais aquelas ruas, achar uma solução, porque tem hora que não dá para você passar com caminhão. É carro encostado do lado esquerdo, é carro do lado direito, é carro no meio da rua, devido ao movimento de escola, movimento da Itaipu. E o movimento lá realmente está sendo muito grande. Então, eu acho que precisa achar uma solução para aquele trânsito lá, senão daqui uns dias vai dar problema. Então, eu gostaria que você consertasse o asfalto na entrada da Rua Itaipu, na Padre Salvatorianos. A respeito de nome, eu gostaria que o senhor presidente atentasse bem para o artigo 232, parágrafo 1º, que diz: antes da distribuição, o presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa, caso em que fará a distribuição por dependência, determinando seu apensamento a respeito dos dois projetos para o mesmo assunto. Então, verifica direitinho ali para ver o que vai ser feito. Também eu concordo plenamente com essa preocupação em dar nome a ruas ou coisas públicas, porque nós temos gente que merece. Nós temos uma pessoa aqui em Conchas, que já faleceu, uma senhora,
que eu comparo a dona Lídia, mãe da esposa do Zé Zisbrage, que também era uma pessoa que prestava muita assistência social. A dona Célia Scalise. A dona Célia Scalise, para quem conheceu, foi uma pessoa que passou a sua vida inteirinha se dedicando a prestar assistência social, a colaborar com festividades, entidades sociais, com a igreja, quer dizer, tudo que existia de coletividade, a dona Célia, enquanto teve condições, lá estava. Aí, muito bem lembrado pelo vereador Tadeu. A PAI é sucessora de uma instituição fundada pela dona Célia Scalise. Então, uma das proposituras que eu vou fazer futuramente é verificar em Conchas um logradouro público, uma rua, para colocar o nome da dona Célia Scalise, porque eu acho que ela mereceu pelo trabalho que ela desenvolveu na cidade. Bom, para aqueles que conhecem um pouco a Bíblia, tem uma passagem que diz que Jesus Cristo, nas suas andanças, chegou próximo a uma igreja e aquilo virou mercado. Era balbúrdia, vozes, vendendo peixe, vendendo frutas, vendendo cereais, vendendo legumes. E o que fez Jesus Cristo? Expulsou todos os mercadores da igreja. A igreja foi fundada para o sentido religioso, não para mercado. Então, o que eu estou verificando aqui, por uma questão de analogia, é que o nosso hospital deve ter seus fundadores dando pontapé nos túmulos nessas horas, porque está fugindo do seu objetivo. Pelo que eu ouvi dizer do senhor Elias Rodrigues, do seu Zizinho, do Sidney Miranda, lá tem assistência social, tem promoção social, tem agora o CDHU, não sabia não, Conselho Tutelar, quer dizer, daqui a pouco não vai ter hospital mais. Agora, qual é o objetivo daquilo lá? É o hospital, gente. O hospital é uma coisa sagrada. Se der qualquer coisinha, nós aqui, o primeiro lugar que nós vamos é lá. Agora eu pergunto, já tem banco lá também, senhor Elias Rodrigues, o senhor que foi lá? Banco, assim, instituição bancária? Não, porque dá a impressão que daqui a um dia vão colocar banco, vão colocar... Se não tiver lugar mais na cadeia de Conchas, é capaz de pedir um lugarzinho para colocar lá, porque está bem perto, não é verdade? E tem espaço para isso também. Então eu acho que todas as coisas são fundadas, são criadas, são instituídas, e toda instituição tem um objetivo, tem uma competência. Eu sinto e sei e acho que hospital tem objetivo de hospital. Agora, estamos transformando naquilo no mercado. Sabe que nós precisamos que Jesus Cristo desça na terra de novo para expulsar tudo aquilo que existe lá e fazer com que aquilo tenha a sua competência e seu objetivo pelo qual foi criado? É uma pena, porque se ele durou 33 anos, se ele voltar agora é capaz de não durar 3 meses. Porque tudo aquilo que ele pregou, muitas vezes está sendo jogado às traças, e infelizmente nós encontramos uma série de dificuldades na nossa sociedade hoje em dia, porque o afastamento do aspecto religioso, que era um freio para a sociedade, não estou chamando a sociedade de algo que use freio, mas um freio no sentido de brecar, de não deixar que vá adiante em certas coisas que só trazem prejuízo, a religião está sendo deixada de lado. Infelizmente, é isso que está acontecendo, por isso nós temos, inclusive, esses problemas. Muitos criticam, padres criticam religião, criticam isso e aquilo, mas pelo menos era um freio para a sociedade. No momento em que todo mundo passou a ser descrente dos aspectos religiosos, é o que nós observamos o que está acontecendo com a sociedade atual. A sociedade está se desvinculando daquele aspecto espiritual e prendendo-se somente a aspectos materiais. E a materialidade não leva a um bom desenvolvimento do espírito, a um bom desenvolvimento da ética e dos bons costumes. Foge a tudo isso, porque não existe aquilo que nós chamamos, entre aspas, de freio. Agora, eu acho que é chegada a hora dos dirigentes, os governantes, fazerem com que cada coisa atue dentro do seu campo de competência. Para mim, hospital é hospital. Agora, eu acho um absurdo, um monstro daquilo, porque em Conchas tudo é monstruoso. Vai fazer igreja, quer fazer a maior igreja. Vai fazer hospital, faz o maior hospital da região. Tudo que vai fazer em Conchas, pode observar, tem grandiosidade. Só que, pelo que eu observei, nas palavras dos vereadores que me antecederam, essa grandiosidade está diminuindo. Não tem leito mais para colocar na maternidade? É um absurdo. Eu acho que, me desculpe falar, eu acho que é a primeira vez que acontece isso em Conchas. Então eu acho que é chegada a hora de sentar, pensar um pouquinho, e vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. O hospital é o hospital. Assistência social é assistência social. Agora, não existe mais lugar para assistência social, por quê?
Distribuição de leite ao hospital. É o que eu falei, eu perguntei aqui para saber, porque, logicamente, devia ter uma instituição bancária lá também, né? Porque deve ter espaço também, né? Esse é o meu protesto em relação ao hospital, senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Não tendo mais ninguém inscrito no grande expediente, passamos para a ordem do dia. No contra. Discussão e votação do projeto de lei número 2 de 2002. Autoriza a Prefeitura Municipal de Conchas a outorgar, através de concessão, a exploração e execução dos serviços de abate de animais nesse município e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Conchas a outorgar, através de concessão, a exploração e execução dos serviços de abate de animais neste município e da outras providências, pretende autorização legislativa para a sua aprovação. Sendo o projeto legal e constitucional, e não havendo nenhum impedimento para a sua aprovação, esta comissão emitiu parecer favorável, encaminhando ao plenário para discussão e votação. Sala de Sessões, 15 de maio de 2002, vereador José Tadeu Almada Néder, presidente, vereador José Delbem, vice-presidente, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Esta comissão é de parecer favorável ao projeto em epígrafe que autoriza a Prefeitura Municipal de Conchas a outorgar, através de concessão, a exploração e execução dos serviços de abate de animais neste município e da outras providências, visto que o mesmo encontra a previsão orçamentária legal, podendo, portanto, ser discutido e votado por esta Casa de Leis. Sala de Sessões, 15 de maio de 2002, vereador José Oscar Pavan, presidente, vereador Benedito Merlim, vice-presidente, vereador Elias Rodrigues, secretário. Em discussão. Com a palavra o vereador Tadeu Néder. É uma breve e rápida explicação a respeito desse projeto que trataria aí a entrega do matadouro municipal à iniciativa privada. O projeto ele perdeu o objeto, ou seja, porque nas reuniões, naqueles trabalhos que nós desenvolvemos, o senhor prefeito concordou em entregar a direção do matadouro municipal em caráter experimental, acredito eu, por um certo período. É lógico que esse período não vai ser de 2 meses, 3 meses. Precisa de um mínimo de tempo. Então, repetindo, o projeto, ele perdeu o objeto. Como ele não foi retirado pelo senhor prefeito, que seria talvez a melhor alternativa, mas ele estava tramitando aqui dentro de algum tempo, nós entendemos de colocá-lo em discussão e votação. Tendo em vista que o projeto ele perdeu o objeto, o meu voto, por uma questão lógica, é em rejeitá-lo, é votar contra o mesmo. Espero o raciocínio dos senhores vereadores também. Ainda em discussão com o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, apesar de, nas comissões, e a que eu faço parte, o projeto é legal e constitucional, eu também voto contra o projeto por achar que já foi feita uma solução melhor e espero que ela continue sendo por muitos e muitos anos. Ainda em discussão com o vereador Benedito Merlim. Nesse projeto eu já era contra antes de ele acertar a situação com os açougueiros, porque explorar uma coisa que está prontinha eu acho um absurdo. Então agora, mais bem que eu sou contra esse projeto. Eu já era contra, então estou confirmando que sou contra mesmo. Não havendo mais discussão, eu coloco o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovar. Rejeitado o projeto por 12 votos a 0. Passamos agora à explicação pessoal. Com a palavra o vereador Elias Valdrigue.
Eu tenho inveja do Sidney Miranda, que usa o microfone lá 3, 4 horas por dia, por isso aqui eu tiro a minha... No espaço da explicação pessoal, eu quero falar novamente, fazer um apelo ao senhor prefeito sobre a dedetização no nosso município, que está uma anarquia, porque não adianta a gente pagar o serviço para fazer a dedetização na residência da gente, porque as baratas e os ratos e outros animais peçonhentos vêm da rua, vêm do esgoto, vêm de tudo quanto é lugar. Então, eu vou fazer mais uma vez um apelo ao senhor prefeito para que volte a ter aquela dedetização que antigamente tinha. Você é contra essa empresa que prestava serviço para nós, que faça uma concorrência, uma tomada de preço e contrate aqui mais condições der à prefeitura. Quanto ao pronunciamento do amigo Zé Delbem, que diz que Conchas prima pela grandiosidade das obras, eu acho que uma atribuição aos nossos governantes de visão futura. Que a cidade, por menos rápida que cresça, ela cresce. Hoje nós estamos em vias de construção de um novo fórum, que quando na época foi construído o nosso fórum, ele era grande, a cidade não comportava. Esse terreno anexo à rodoviária que foi doado à terceira idade, uma doação de grande valia, também acho que amanhã, ou daqui 20, 30 anos, vai fazer parte, porque a rodoviária não vai comportar o movimento que vai ter daqui, se Deus quiser, daqui, e vai precisar mudar de lugar, porque o terreno foi dado para outra finalidade. O seminário o seminário é uma grandiosidade. Quiçá um dia nós não tenhamos uma faculdade lá administrada pelos próprios padres, pela própria empresa, pela própria entidade que hoje administra o seminário. O nosso cemitério, veja bem, é um outro... foi doado lá um terreno por São José, que hoje faz falta para ampliação do nosso cemitério. E se medidas imediatas não forem tomadas, nós vamos chegar ao caos de ter que emprestar túmulo para sepultamento de quem não tem. Justamente. Então, são coisas que o administrador tem que prever isso aí. E fazer as coisas com sobra, porque a cidade não é simplesmente atual, a cidade é futura. O hospital nosso, quanto da sua feitura, ele funcionava direitinho. Tinha todas as alas certinhas. Hoje, o Zezé também esteve lá esses dias. Ele viu que onde era a ala feminina do SUS, hoje é a ala feminina, a ala masculina e pediatria. E, além disso, são salas pós-operatórias, onde o doente tem que ficar numa sala com asepsia perfeita e está lá, mercê de passagem de doentes a toda hora, correndo o risco de infecção hospitalar. Então, nós temos que pensar grande. Se a gente não tem condições de fazer hoje, vamos fazer daqui uns dias, mas fazer grande. E fazer para o futuro. Para que nós não cheguemos à situação de ter que brigar para sepultar pessoas, porque nós não temos mais espaço no nosso cemitério municipal. É isso que eu tinha que dizer. Com a palavra o vereador Anselmo. Senhor presidente, rapidinho. Com relação ao que foi falado a respeito do hospital, veja bem, a gente fala às vezes, e pode ser até que a gente esteja enganado, não esteja sabendo interpretar
verdadeiramente os fatos. Eu acho que seria bom, de bom senso, que a gente procurasse saber do corpo clínico, dos médicos, o que realmente está funcionando no hospital. Por exemplo, se eles estão achando que aquilo está realmente certo, se está funcionando direito, se as internações estão sendo feitas de acordo. Porque às vezes a gente fala, eu sou leigo, eu não sei se pode ficar separado, não pode, se pode, né, por ser o número de internações aqui são pequenas e comporta. Então eu acho que seria bom que a gente ouvisse dos médicos do corpo clínico, e eu vou até, alguns que eu conheço, eu vou perguntar, gostaria até que os vereadores perguntassem, para saber a posição deles a respeito do funcionamento hoje do hospital. Porque aí eles são os que estão ali no dia a dia, sabendo as dificuldades ou não, eles poderiam, inclusive, nos dar uma posição do que seria melhor em relação às internações. Então, fica essa sugestão, que eu vou procurar, inclusive, saber dos médicos, para que eles falem o que está de certo, o que está errado, o que pode ser modificado ali. É só isso, irmão. Só mais um minutinho. Com relação ao Conselho Tutelar, em que pese está recentemente aí funcionando, eles já estão produzindo. Eu já soube de algumas coisas que eles fizeram, muito bom com relação a crianças aqui na cidade. Então, eu acho que nós devemos sim incentivá-los, mesmo com toda a precariedade. Eu noto nos integrantes do Conselho uma vontade de trabalhar e de ajudar o que for possível o nosso município. Então fica registrado, né? E parabenizando o Conselho Tutelar de Contas. O vereador Tadeu, no pronunciamento da tribuna, falou de fazer uma convocação para o diretor do hospital. Vai ser convidado para vir aqui? Sim, mas nós vamos convidar, foi pedido ali para convidar a Rosa, que foi demitida, na próxima sessão. Convida ele também? Convoca ele também ou não? Então, agora é isso que eu quero saber de vocês. Dá, então precisamos anotar aqui, senão vai ficar sem a convocação. Senhor presidente, gostaria também, se possível, que a Câmara também convocasse o Lélio e o Nenê por escrito. Porque o Nenê, segundo o Nenê, falou para o Zezé que não tinha recebido nada por escrito. Eu acho que tem que ser convidado, vereador. Isso aí não é funcionário, tem que ser convidado. O Gaudêncio, sim. Vai convidar mesmo, não está pedindo para convidar. Está pedindo para fazer um convite. Então peça, convite, em nome do vereador Calil, o Gaudêncio é diretor do hospital. O Gaudêncio é diretor e o Tona não sei o quê. Vice? É vice-diretor? Qual o cargo do Tony? Chama os dois? Então convoca os dois. Agora tem que ser convidado o Nenê e o Lélio, né? Porque eles não são funcionários. Todos para quarta-feira. Então que venha. Tudo bem. Ó, porque a próxima sessão não é quarta, é dia 29. Eu vi o doutor Zé falando essa administrativa eu podia convidar os médicos a participar. Essa administrativa? Duas. Dia primeiro nós não fizemos. Dia primeiro nós não tivemos. Administrativa, que seria o dia da folga. Trazer os médicos para administrativa. Conversar com eles. Na explicação pessoal, o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação à instalação no hospital, realmente o Conselho Tutelar está de forma irregular lá. Porque a lei que foi aprovada por Vossas Excelências em 98 foi autorizada a instalação do Conselho Tutelar na Rua Santa Rita e na Vila Santa Rita, tá certo? Então, para ter sido instalado em outro local, primeiro tinha que ter revogado a lei, o artigo da lei 341/98. Então, o Conselho Tutelar já está de forma irregular lá.
Agora, assistência social, roupa, cesta básica, leite. O leite, os idosos sentiram a mudança, como muitos deles desistiram de ter que subir lá em cima no hospital. Realmente tem que ser achado um outro local. A farmácia é a única que está correta lá no local, porque a farmácia é remédio, está no hospital. Tirando isso, sobraria de 8 salas, sobraria 7 salas para não estar misturando lá o homem com mulheres. Então, realmente tem que ser abordado esses assuntos. Eu queria agradecer aqui, aproveitando a explicação pessoal, o senhor Paulo Pondonce, que está colaborando aí com a comunidade e indo atrás de autoridades competentes no sentido de conquistar a instalação de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal para a cidade de Conchas. Queria agradecer esse apoio, que todos os apoios que vir é muito bem-vindo. E seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não tendo mais... ainda, na explicação pessoal, o vereador Antônio José Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu esqueci durante o que eu falei na tribuna, devido às apartes, né, que foram bons também, de falar sobre o que nós estamos também, outro problema que está dentro da parte dos adolescentes e jovens, é a não conscientização com as doenças sexualmente transmissíveis, que se fala muito em distribuição de preservativo e tudo mais, e o que tem de gente aprontando por aí e não tendo consciência. A gente conversa com jovens sobre esse assunto. Muitas meninas grávidas em nossa cidade. Meninas eu falo porque idades assim, bem para quase crianças mesmo grávidas, e ficam expondo suas barrigas na praça. Eu acho assim que está tendo falta de conscientização nesse sentido, que também tem que ser trabalhado. E principalmente com a doença da AIDS que está por aí, as pessoas acham que pega só longe da gente, em coisas de televisão, e não tão próximos, e ela está por aí. Também eu queria falar sobre o Corpus Christi, que ano passado nós fizemos aquela procissão com cobertores. Foi uma ajuda enorme para a assistência social aqui da prefeitura. Esse ano nós vamos fazer novamente. Nós estamos com dificuldade porque as coisas sobem, o preço do cobertor subiu. Foi feito um bazar da promoção humana semana passada. Angariamos, o pessoal que organizou, R$ 1.400, vai ajudar, e a prefeitura vai entrar também com uma parte. Só que a gente precisa de mais ajuda da população, porque isso é toda a prefeitura que tinha que arcar distribuindo cobertores no frio para as pessoas. Só que as entidades estão ajudando, a igreja está ajudando. Eu acho que é importante essa colaboração, que vai ser dia 30 de maio, para a gente poder enfeitar as ruas e reverter. Ano passado nós conseguimos quase 500 e poucos cobertores. Esse ano a gente pretende mais também. E falando do hospital, eu conversei com um médico outro dia. Eu não vou citar o nome porque ele não me autorizou a citar o nome dele. E ele falou da falta de higiene no hospital que está tendo, da limpeza de lá está sendo difícil. Ele também teve que efetuar cirurgia com infecção dentro da maternidade, que lá assim com riscos dentro da maternidade, cirurgia em senhores que estavam com problemas assim coisas de emergência dentro do centro cirúrgico da maternidade, que isso não é correto lá, porque não tem outro centro está desativado. As cirurgias estão sendo feitas lá. Agora que eu lembrei, mas ele pode assistir a fita e também ler no jornal. Eu acho, então está sendo junto com a UTI, está sendo reformado o centro. Então está sendo utilizado lá. Então está tendo esses problemas. E o médico reclamou de muitas coisas dentro do hospital. Eu acho aqui, que ficaria uma sugestão para todos nós, que nós, qualquer hora, todos nós vereadores, pudéssemos ir todos até lá para averiguar juntos, porque eu acho que os 13 juntos podem fazer muito mais do que um ou outro. Para a gente averiguar dentro do hospital, o Wilson, que tem experiência na área, para que a gente possa ver o que está se passando, porque não adianta vir um ou outro criticar aqui dentro, a gente ficar falando uma coisa ou outra e não se fazer nada. Nós temos que ir lá, o Elias, que já trabalhou no hospital, para que a gente possa achar uma solução. Nós estamos tentando fazer algo construtivo aqui dentro e nós podemos ir juntos lá para averiguar isso, não ficar só com suposições ou um ou outro visitando. Nós podemos nos reunir com o corpo clínico do hospital para a gente ver o que pode ser feito ou não. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente e senhores vereadores.
Não tendo mais ninguém inscrito na explicação pessoal, eu declaro encerrada a sessão. Marcando a próxima para o dia 29, às 19h30. Tá bonito.